Fala galera, beleza? Eu sou o professor Osmar e nessa aula eu vou falar sobre o movimento uniformemente variado, o MOVE, ok? Então vamos lá, vamos entender o que é esse movimento. Vamos começar por uma análise aí do nome, movimento uniformemente variado, ou seja, é um movimento que vai variar uniformemente. Que grandeza no movimento vai variar uniformemente? A velocidade, ok? É por isso que nós definimos esse movimento como sendo um movimento onde o móvel realiza com aceleração constante, ou seja, a variação da velocidade por unidade de tempo é constante. Então essa é a definição, essa é a ideia do movimento uniformemente variado. Então nessa primeira aula o objetivo é que você compreenda bem o que é esse movimento, para a gente poder continuar o estudo do MOVE, ok? Então vamos entender bem o que é esse movimento. Já vimos a definição, que um móvel realiza esse movimento com aceleração constante, ou seja, a variação da velocidade por unidade de tempo é constante. Mas isso daqui, essa definição, essa ideia desse movimento, vai nos levar a uma equação para aceleração. Mas qual o raciocínio? Qual a ideia por trás disso? Que equação é essa? Tá? Então é o seguinte, pensa na seguinte ideia. Você vai fazer um conjunto de avaliações e aí você tira na primeira avaliação 8, na segunda avaliação 8, na terceira avaliação 8. Se você tira 8, 8, 8, a sua média é 8, tá bom? Então, ou seja, se algo é constante, ele é igual à média. Você tirou 8, 8, 8, a sua média foi 8, porque o seu desempenho foi constante, tá? Vamos trazer essa ideia para dentro do MOVE. Nós tínhamos antes, na última aula, nós falamos sobre aceleração de escala média. A m era ΔV sobre ΔT, tá? Agora, essa aceleração nesse movimento é constante. Então, essa aceleração é igual à aceleração média. Por isso que eu falo que a minha aceleração também é igual a ΔV sobre ΔT, tá bom? Então, essa é a equação inicial que nós temos para esse movimento, para o MOVE, tá? Então, vamos analisar agora um exemplo, tá? Que eu trouxe para vocês numa tabela e depois num desenho para discutir alguns pontos desse tipo de movimento, tá? Então, primeira coisa, é comum aparecer algumas tabelas e tudo mais para você tentar identificar se é um movimento uniformemente variado ou não e também para falar se é um movimento uniformemente variado, qual é a aceleração desse movimento, tá? Então, vamos analisar aqui a tabela. Primeiro, a tabela nos diz que no instante inicial, no t igual a 0, a velocidade do móvel é de 5 metros por segundo, tá? Um segundo depois, ou seja, no t igual a 1 segundo, a velocidade do móvel é de 8 metros por segundo. No t igual a 2, a velocidade é de 11 metros por segundo. No t igual a 3, a velocidade é de 14 metros por segundo. É isso que a tabela está me dizendo. Então, vamos fazer uma análise aí, tá? De 0 para 1, passou, né, 1 segundo. Então, em 1 segundo, a velocidade variou quanto? De 5 para 8, ou seja, ela aumentou 3 metros por segundo. Ela variou aí 3 metros por segundo, tá? Vamos fazer a mesma análise para os dados posteriores. De 1 para 2, eu tenho de novo a variação de 1 segundo e a velocidade indo de 8 para 11, eu tenho de novo uma variação de 3 metros por segundo. De 2 para 3, mais uma vez, a variação de 1 segundo no tempo e na velocidade, uma variação de 3 metros por segundo, tá bom? Então, cada intervalo que eu peguei, eu obtive uma variação de 3 metros por segundo em 1 segundo, tá? Como esse valor é o mesmo para todos os intervalos que eu pego, esse é um exemplo do movimento uniformemente variado, do MOVE, onde a minha aceleração ela é igual a 3 metros por segundo, que foi a variação, né, da velocidade por segundo, ou seja, 3 metros por segundo ao quadrado,
tá? Então, esse é um exemplo do move, onde a aceleração desse móvel é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos analisar, então, agora a figura, para destacar, para discutir alguns outros pontos desse movimento, tá bom? Primeiro, eu analisei ali, né, eu desenhei 4 pontos. Um instante inicial, o móvel está no espaço inicial. Depois de um segundo, ele está num outro espaço, mais um segundo, num outro espaço, mais um segundo, no outro espaço. E aí, qual o objetivo? O que eu quis, né, que você entendesse com aquela figura? Lembra, a aceleração é constante. Isso quer dizer que a variação da velocidade por unidade de tempo é constante. Então, a aceleração é constante e a velocidade ela vai variar. Qual é a consequência disso? O deslocamento entre, o instante inicial e um instante 1 segundo depois, então entre 0 e 1, você tem um deslocamento escalar. Entre 1 e 2, você tem outro deslocamento escalar. Entre 2 e 3, você tem outro. Aqui, como a velocidade é positiva e a aceleração também, tá? Isso quer dizer que a velocidade está aumentando, né? A velocidade está indo de 5 para 8, para 11, para 14. Então, a velocidade é positiva, está aumentando, a aceleração também é positiva. Logo, o deslocamento escalar vai ser cada vez maior quando eu pego para analisar os intervalos de 1 segundo. Tá bom? Então aqui, ó, a cada 1 segundo eu analisei a variação da velocidade. Ela deu constante. Sim, porque isso está relacionado à aceleração constante. Ok? Mas a velocidade aqui vai aumentando. Isso vai provocar um deslocamento escalar por segundo cada vez maior. Tá bom? Aqui, se a minha aceleração, se eu tivesse começado no tempo igual a 0, com uma velocidade de 5, e a velocidade fosse diminuindo, ou seja, a aceleração ali seria negativa, o meu ΔS estaria diminuindo com o decorrer do tempo, tá? Mas vamos analisar, vamos entender bem o que eu estou falando. Desse ponto inicial para esse outro, né? Passou 1 segundo, de 0 para 1 segundo, o ΔS é 1. De 1 para 2, o ΔS é maior que o anterior. De 2 para 3, o ΔS é maior ainda. Tá bom? Ok? Beleza? Então, essa é a análise que eu queria que você entendesse em relação ao deslocamento escalar. Tá? E para encerrar, o aluno sempre tem uma dúvida quando aparecem problemas, né, tipo essa tabela. E aí pergunta a aceleração, professor, qual é o conjunto de pontos, qual é os 2 pares de informações que eu pego para calcular a aceleração? Eu posso pegar o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o primeiro com o quarto? Vai dar a mesma coisa? Tá? Você já percebeu por aqui que sim, mas vou continuar essa discussão ali do lado. Vamos pegar então o primeiro e o segundo, ou seja, quando eu pego para analisar o primeiro e o segundo, eu estou fazendo um recorte no meu problema, tá? Onde esse segundo ponto é o final e esse primeiro é o inicial, tá bom? Então vamos lá. Final, velocidade final 8, menos a inicial 5, então variou 3 metros por segundo. O tempo aqui é 1, menos 0, 1. 3 dividido por 1, 3 metros por segundo ao quadrado. Vamos para o segundo aqui. Vou analisar agora o primeiro e o terceiro ponto, ok? Primeiro e terceiro ponto. Nesse meu recorte, esse é um instante inicial e esse é um instante final. Dessa forma, o meu ΔV vai ser 11 menos 5, 6. Intervalo de tempo, 2 menos 0, 2. 6 dividido por 2, 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, para finalizar, vou pegar o primeiro e o último, tá? Então, agora, nesse meu recorte, esse é o instante final e esse é o inicial. Dessa forma, eu tenho 14 menos 5, que dá 9, e 3 menos 0, 3. 9 dividido por 3, 3 metros por segundo ao quadrado. Com isso, você vai, verificar que eu posso pegar pontos, diferentes, tanto faz. Posso pegar ali, eu peguei todos o primeiro com um instante posterior. Eu podia pegar, por exemplo, o segundo e o quarto? Também posso, que vai dar o mesmo valor, justamente porque essa aceleração é constante, justamente porque a aceleração constante
define o movimento uniformemente variado, ok? Então, espero que vocês tenham entendido o que é esse movimento uniformemente variado, esses conceitos iniciais, que é a nossa base para continuar o estudo nas próximas aulas com a função horária da velocidade, o gráfico VT, né, a função horária da posição ou do espaço, o gráfico ST e a equação de Torricelli, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima aula!